Carlos, bem-vindo ao nosso podcast sobre a economia. Eu sou Niblo Jorge, estudante de Ciências Econômicas na UFES. Hoje vamos abordar um tema que afeta o dia a dia de todos, a inflação. Mas o que é de fato a inflação? Por que ela acontece? E mais importante, como ela impacta a nossa vida e o papel da economista em controlá-la. Neste episódio, vamos desmistificar a inflação, explicando o que ela significa, os fatores que influenciam e como os economistas enxergam esse fenômeno. Vamos deixar de lado os mitos e trazer uma visão clara sobre esse assunto tão presente nas notícias e nas nossas conversas. Fique com a gente e descubra o que está por trás do número da inflação. O Marcos vai falar sobre o que são as ciências econômicas e como ela pode nos ajudar a compreender os problemas sociais contemporâneos. Olá a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Economizar. Me chamo Marcos e irei explicar primeiramente o que é a economia e em seguida como ela nos ajuda a entender os problemas de nossa sociedade. A economia é uma ciência social que estuda as atividades econômicas, ou seja, é uma ciência que estuda como a sociedade em geral faz suas escolhas para alocar, distribuir e consumir bens e recursos que são escassos de maneira eficiente no meio social. A economia, de forma a abranger de maneira correta as necessidades da sociedade, se divide em dois principais campos de estudo: a microeconomia, que analisa as decisões individuais dos agentes econômicos, e a macroeconomia, que interpreta os fenômenos econômicos em uma escala maior, ficando responsável por entender fatos sociais como o PIB, o desemprego e a própria taxa de inflação debatida no nosso podcast. A economia se faz de extrema importância para a compreensão dos problemas sociais que permeiam o nosso dia a dia. Caio Prado Júnior, no capítulo 1 de seu livro Esboço dos Fundamentos da Teoria Econômica, discute as bases de estudo da economia política e qual sua relação e importância com a análise da sociedade. O autor discute que a economia tem como objetivo principal de estudo as condições materiais da produção e reprodução da vida social. Dessa forma, a economia é a base sobre a qual se erguem todas as demais relações que constituem o meio social. Nesse sentido, o autor nos demonstra que as ciências econômicas possibilitam a compreensão dos problemas sociais contemporâneos a partir das relações de produção e distribuição de bens e recursos. Portanto, a economia, ao iluminar as bases materiais da vida social, revela as raízes dos problemas contemporâneos e orienta a busca por soluções eficazes. O Diogo vai falar sobre o que é inflação e como as pessoas têm um entendimento errado sobre o conceito, o que acaba afetando nossa vida cotidiana. Olá, meu nome é Diogo e hoje eu vou explicar a inflação e entender por que as pessoas a enxergam como um problema na sociedade. Bem, o conceito básico de inflação, segundo o livro escrito por Grimaldi, Vasconcelos e Toneto Júnior, diz que a inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços de bens e serviços. É importante ressaltar que a inflação não ocorre com base na alta do preço de um único bem, mas é calculada a partir de uma ampla cesta de produtos e serviços, cujos preços podem tanto aumentar quanto diminuir. Quando observamos uma elevação generalizada, temos a inflação. Quando ocorre uma queda, chamamos de deflação, que é o conceito oposto. Uma consequência significativa da inflação é a perda do poder de compra ao longo do tempo. Isso significa que, à medida que os preços sobem, precisamos de mais dinheiro para adquirir os mesmos bens e serviços que antes custavam menos. Esse fato gera discussões constantes, especialmente no Brasil, onde as taxas de inflação foram historicamente elevadas. Um exemplo claro ocorreu no início da década de 90, durante o governo Collor, quando a instabilidade econômica fazia os preços subirem de maneira abrupta. Era comum, por exemplo, comprar pão pela manhã por 10 centavos e à tarde o mesmo pão custar 15.
chegando a custar 20 no dia seguinte. Esse período deixou uma marca profunda na memória dos brasileiros, tornando a inflação um tema de grande sensibilidade. Nosso objetivo aqui é justamente desmistificar esse fenômeno econômico. Agora o Rafael está na rua para entrevistar algumas pessoas sobre o que eles entendem das ciências econômicas e da inflação. Olá, eu sou o Rafael, estudante de economia da UFS, e hoje vamos fazer algumas perguntas rápidas sobre economia e inflação. Vamos lá? Para começar, o que você entende sobre as ciências econômicas? Como você descreveria essa área do estudo? Bom, para mim, a economia, todo país ele tem que ter alguém que trabalha na área da economia. Para mim, o que quer dizer economia? Alguém que vai administrar aquilo, a renda, tanto do país ou da pessoa física. Agora falando sobre a inflação, você pode dizer o que você sabe sobre esse assunto e o que você acha que impacta no nosso dia a dia? Eu acredito, a inflação é o que a gente está vivendo agora. Por exemplo, eu ganho um salário mínimo e a inflação é muito mais além do que o que eu ganho. Cada vez que você vai comprar as coisas são preços diferentes e o nosso salário ele não aumenta. Ele fica uma vez no ano para aumentar 1%, 2% e o patrão ainda acha que é muito. Obrigado pela sua participação, foi muito importante ver a sua opinião. Agora o Luiz fará uma interpretação sobre a ótica do economista a partir da entrevista feita por Rafael. Olá a todos os ouvintes do Pode Economizar. O meu nome é Luiz Henrique e eu sou estudante do curso de Ciências Econômicas da UFES. E eu vou fazer agora parte da interpretação da entrevista do Rafael. Quando questionada sobre qual seria a sua visão em relação às ciências econômicas, a entrevistada falou sobre a importância dos economistas para o governo, mas tendo uma ótica em relação à distribuição de renda, falando que os economistas influenciam na distribuição de renda. No entanto, a função do economista abrange muito mais do que apenas o fator de distribuição de renda. Nós damos vários tipos de fatores, como as crises, a deflação e a própria inflação, que é o tema do podcast de hoje. E os economistas estudam todos esses fatores para poder criar um planejamento econômico para que todos os agentes econômicos do sistema, o governo, as empresas e a população possam seguir esse planejamento para poder lidar com essa determinada situação, mostrando que o papel do economista é um pouco mais complexo e por isso eu irei utilizar o autor Caio Prado Júnior para explicá-lo mais para frente. E quando questionada sobre o que ela entende em relação à inflação, a entrevistada mostrou uma visão relacionada às consequências do processo inflacionário na sua renda e no seu poder de compra. Isso acontece pois a inflação, que, como foi explicado anteriormente, é o aumento generalizado dos preços, ou seja, a desvalorização da moeda, afeta drasticamente a vida dos trabalhadores assalariados, pois diferente das empresas que conseguem se defender do processo inflacionário reajustando o preço dos seus produtos, os trabalhadores não têm o seu salário reajustado quando tem o processo de inflação, ou seja, quando tem esse processo inflacionário, os trabalhadores perdem seu poder de compra. E como que o economista compreende esse fator econômico, estuda e traz o planejamento para poder lidar com esse tipo de fator? É isso que vamos entender agora. O Luiz vai falar sobre o papel da economista na sociedade e como ele analisa a inflação. Para entender melhor como o economista analisa esse fato econômico, devemos compreender primeiro o que o profissional dessa área de fato faz. Qual é o seu papel na sociedade? Segundo as concepções de Caio Prado retiradas da sua obra Esboço dos Fundamentos da Teoria Econômica, o economista tem como função estudar experiências passadas com o seu objeto de estudo e, por meio do seu arsenal de conhecimentos que foi acumulado ao longo do tempo, entender a origem desse fato econômico e elaborar teorias acerca desse fato para adicionar aos indivíduos de determinada sociedade nas suas ações naquele momento. Um economista deve pesquisar a fundo a origem da inflação no Brasil, por exemplo, para entender qual tipo de inflação que atinge o nosso país, para elaborar um plano econômico que possa lidar e controlar esse processo inflacionário, guiando os agentes econômicos da sociedade brasileira.
A economia está presente em cada escolha que fazemos. Se você quer entender mais sobre esse assunto, faça economia.